começamos hoje uma série de entrevistas com os presidentes dos maiores e principais partidos do país, levando em conta o tamanho das bancadas na Câmara Federal, já que é esse o critério também que é usado para tudo, para cálculo de fundo eleitoral, para tempo de propaganda política no rádio e na TV, e é por isso que a gente, a partir de hoje, aqui no Jornal Gente, traz a palavra de presidentes de partidos, para a gente ver como cada um deles encara esse momento aqui da disputa eleitoral de 2022. Para abrir a nossa série ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, a presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, Gleisi Hoffmann. Deputada, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Quero cumprimentar a Thaís, Pedro, Sandra, Eduardo. Sônia. Muito bom dia. É a Sônia Blota que está com a gente aqui, Sônia, presidente. Desculpa. Tudo bom, deputada? Um grande prazer falar com a senhora. Deputada, a gente tem trazido muito aqui na Rádio Bandeirantes, em todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a necessidade de que as propostas dos pré-candidatos sejam cada vez mais claras e abertas para a população. É esse o nosso objetivo aqui no Grupo Bandeirantes, debater ideias mais do que debater nomes. Por isso que eu queria começar a nossa conversa perguntando para a senhora a respeito daquele artigo que foi publicado pelo ex-ministro Guido Mantega no Jornal de São Paulo, falando que, na opinião dele, devem ser revogadas a reforma trabalhista e também o teto de gastos. Essa, deputada, é a proposta do ex-ministro Guido Mantega, é a proposta do PT, é a proposta do ex-presidente Lula. O que a senhora pode falar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito disso? Com certeza é a proposta do Guido e a proposta do PT. Esses temas a gente sempre debateu e se posicionou com muita clareza. Nós somos contra a reforma trabalhista, da forma como ela foi encaminhada quando se deu a discussão no Congresso Nacional. Nossas bancadas no Senado e na Câmara votaram contra e fomos contra o teto de gastos também quando o processo foi discutido no Congresso. E dissemos claramente por quê. Não ia resolver os problemas, muito pelo contrário, iria agravar. O teto de gastos foi uma trava colocada nos investimentos, nos gastos sociais, e o país estava numa crise econômica, o Estado precisava agir. E hoje nós estamos vendo que exatamente isso aconteceu. E, ademais, o teto de gastos está desmoralizado, porque Bolsonaro não respeitou, nem o Temer respeitou o teto de gastos. Então, o teto de gastos foi bypassado pelo orçamento de guerra, em razão da Covid, e depois por medidas provisórias, decretos de créditos adicionais, projetos de lei no Congresso Nacional, ou seja, não tem respeito ao teto de gastos. Os gastos do governo são feitos por fora, inclusive as emendas secretas, né, o orçamento secreto do Congresso Nacional. Então, o teto serve só para quê? Para conter as despesas, os investimentos na educação, na área social. Quando se discute a ajuda ao povo brasileiro, aí entra o teto de gastos? Não, está errado isso. Aliás, o teto de gastos está na contramão das gestões financeiras, orçamentárias do mundo inteiro. Os americanos não têm isso. Os americanos estão fazendo um potente plano de investimentos para tirar o país da crise. A Europa está fazendo a mesma coisa. O Fundo Monetário Internacional já orientou que os estados têm que gastar nesse momento, têm que colocar dinheiro na economia para garantir que a economia não tenha retrocesso. E hoje no Brasil nós estamos com essa situação, já estamos praticamente numa recessão e querem que o Estado saia desse processo. Portanto, a defesa contra o teto de gastos é uma defesa que o PT tem feito, que o ministro Guido tem feito, obviamente que o presidente Lula tem discutido, mas eu não falo aqui pelo presidente Lula, mas é a proposta do PT, e ela é clara e evidente. A mesma coisa a reforma trabalhista. Nós precisamos fazer uma revisão nessa legislação. Eu acho que o que a Espanha está fazendo é muito importante. Eles constituíram uma comissão tripartite lá, dos trabalhadores, dos empresários, do governo, e estão discutindo uma nova legislação trabalhista adequada ao momento que nós estamos vivendo. Não é retirando direitos dos trabalhadores que você vai melhorar a situação da economia e a situação das pessoas. Aliás, a reforma trabalhista que foi implementada no Brasil não trouxe resultado positivo, não aumentou o número de empregos, muito pelo contrário, o desemprego está evoluindo, né? E os trabalhadores ganhando menos, a renda baixando, tipos de contratação que não dão sequer o direito do trabalhador ganhar um salário mínimo por mês. Não é essa
a saída que a gente tem para o Brasil. Óbvio que nesse contexto da discussão da revisão da reforma trabalhista, nós temos que nos preocupar muito com as pequenas e microempresas que precisam ter um tratamento diferenciado, uma compensação em relação à situação, mas não é retirando o direito de trabalhador que nós vamos melhorar a vida do deputado. Presidente, deixa eu só entrar nessa história da reforma trabalhista para saber se o objetivo dessa mudança que o partido está propondo na reforma trabalhista tem como objetivo a volta da contribuição sindical obrigatória. É esse o objetivo do PT? Deixa eu te dizer, nós sempre fomos contra a contribuição sindical. Isso é uma posição histórica do PT, mas ela aconteceu. E os sindicatos, com essa decisão atual, sem ter uma alternativa, ficaram enfraquecidos. Os patronais também perderam a contribuição, mas vamos lembrar aqui que o patronato se articula através do Sistema S e tem grande poder de fogo e tem recursos, tem dinheiro. Então, com essa mudança que teve, sem ter uma transição, uma alternativa aos sindicatos dos trabalhadores, enfraqueceu-se a representação dos trabalhadores. Os trabalhadores ficaram enfraquecidos e quem tem dinheiro ficou mais forte. Então, a relação, ela não é uma relação equilibrada. Hoje, os trabalhadores ficam na mão dos interesses, obviamente, do patronato, e não têm condições de lutar pelos seus direitos com sindicatos enfraquecidos. Os sindicatos são importantes para fazer a defesa do conjunto dos trabalhadores. Outra coisa foi o enfraquecimento da Justiça do Trabalho também. Hoje, o trabalhador tem que pagar para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. A maioria dos nossos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Quem é que tem condições ou quem tem dinheiro para fazer isso quando fica desempregado ou se sente injustiçado diante de uma decisão? Então, são questões que nós temos que avaliar, não estão corretas nesse sentido, porque acaba o lado arrebentando a corda para o lado mais fraco. Mas então o partido agora apoia essa medida da volta da contribuição sindical? Eu não entendi se o partido é a favor ou contra agora, presidente. Nós temos que ter uma alternativa para os sindicatos sobreviverem. Se não for a contribuição sindical, nós temos que pensar em alguma alternativa para isso. Não era um momento de retirar depois de tanto tempo que tinha. Então, nós temos que pensar, porque sem sindicatos não há defesa dos trabalhadores. Você há de convir comigo. Sem sindicato é muito difícil, né? Prevalece a correlação de forças entre patrão e empregado e nem sempre o trabalhador tem o seu direito. E muitas vezes o que se quer é ter um estoque de mão de obra ociosa para poder baixar salário, para poder baixar renda. Num país como o Brasil, que nós temos um mercado consumidor tão grande, são poucos os países no mundo que têm uma população acima de 200 milhões de habitantes. O Brasil é um deles. Então, o mercado consumidor do Brasil é uma das potências para o nosso desenvolvimento. Mas com renda baixa, você não tem consumo e, portanto, você não tem a economia girando. Nós temos que pensar nisso. Isso, inclusive, é importante para os próprios empresários, para as próprias empresas.